Pessoal, estamos aqui novamente para fazer os primeiros exercícios do que eu havia prometido lá no vídeo 1. No vídeo 1 nós discutimos o que identificar nas frases, como partir as frases em orações, né? Então hoje eu vou fazer um exercício de 15 frases para que você fique no capricho. E vou fazer também uma questão bem recente de 2016, elaborada pela Comperv para um concurso de técnico em contabilidade da UFRN. Então vejam. Existem vários tipos de questões e nós vamos treinar não só o que nós aprendemos, mas como fazer as questões sem cansar, sem complicação, da melhor maneira, da forma mais segura. Mesmo que você não saiba tudo que está nela, você é capaz de acertá-la. Então vejam, eu tenho uma questão que tem texto, em seguida ela tem 4 assertivas. O que são assertivas? São afirmações, normalmente afirmações sobre o texto. Pelo menos é assim que deve ser. Embora nós já tenhamos visto algumas questões elaboradas em que você faz os itens, faz as assertivas, sem nem ler o texto, né? Por isso que eu recomendo que você comece pelas assertivas. Em seguida, você vai ter as opções a marcar. Na realidade, esse tipo de questão vai ter 4 partes. O texto, que você provavelmente vai precisar avaliar. Vai ter também o comando, vai ter as afirmativas e os itens para você escolher. Então, por onde eu começo, Rita? Se eu começo pelas afirmações, para que eu não me prenda ao que não é preciso. De repente, eu começo a ler esse texto e ele chama minha atenção para aspectos que nem vão ser cobrados. Eu perdi tempo, me cansei à toa e quando eu for fazer as assertivas, eu vou ter que voltar do mesmo modo. Então, não se recomenda começar lendo o texto. Vamos à assertiva número 1, vamos ver se nós gostamos dela. Vejam, eu tenho 4 assertivas, de repente eu posso acertar essa questão sabendo uma delas, ou 2. Então vamos aproveitar as boas oportunidades. Gente, a assertiva 1 diz que o primeiro período é composto por coordenação. Eu até marquei a palavra coordenação ali para vocês. Se você se sentir bem analisando orações coordenadas, você começa por esse item. Se você quiser logo conhecer os outros, é melhor, porque aí você vai ver se há algo mais fácil do que o item 1. O item 2 fala em subordinação. O segundo período é composto por subordinação. Então vamos avaliar o 3, o 4, escolher o mais simples, o mais fácil. A assertiva 3 afirma que o trecho é composto por 5 orações. Eu até marquei aqui os 5 para você, porque isso aqui é uma dádiva, é uma moleza, é um presente. Você saber contar orações é o conteúdo do nosso vídeo 1. Então aqui eu vou realmente escolher o item 3. Se for possível, nem vou olhar esse item 1 nem esse 2, não vou nem perder tempo. Então, o item 3 fala que o trecho é composto por 5 orações organizadas em 2 períodos. E eu realmente gostei muito desse item. Amei esse item, facílimo, contar quantas frases tem no texto e contar quantas orações tem. O 4º item diz que o segundo período tem valor semântico de aposto. Então, aqui, eu também preciso saber análise sintática, função sintática, né? Então, eu não vou falar nisso agora, não. Eu vou realmente contar as minhas orações e frases. Agora sim, eu volto para o texto e avalio o que mais me traz tranquilidade, quantidade de orações e de frases. Vamos lá. Quando você olha essas 4 linhas, você percebe que existem 2 pontos. Este ponto depois da palavra coisa e o outro ponto depois da palavra fechado. Lembrar vocês que as frases terminam em ponto, muitas vezes elas terminam em interrogações, outras vezes em exclamações e às vezes em reticências. Então aqui eu tenho um ponto depois de coisa e um ponto depois de fechado. 2 frases. Até agora o item 3, beleza, certo. Agora, para contar o número de orações é facílimo. É só contar os verbos. Eu tenho o verbo ir, sempre que eu vou a Porto Alegre. Eu tenho o verbo ser. Então, um verbo, 2 verbos, é a mesma coisa. O taxista reclama, encontrei mais um verbo, 3º verbo, que não pode fazer o caminho. Pode fazer uma locução verbal, item número 4, que ele quer, verbo número 5, porque um trecho da Avenida Anita Garibaldi ainda está, verbo número 6, verbo estar, está fechado. 6 verbos, gente, aliás, 5 verbos e uma locução verbal, 5 mais 1, 6, portanto 6 orações. E o nosso item 3 está errado. Que moleza!
Agora, vejam bem, eu comecei pelas assertivas, passei para o texto, vou passar agora para os itens que eu posso usar para a escolha, as opções. Eu tenho 4 opções, A, B, C, D. Eu já descobri que a assertiva 3 é errada. Portanto, eu vou eliminar o item B, observe como é que se faz a questão. Vou eliminar o item D. Muito bem, sobraram 2 itens. Por que eu os eliminei? Porque eles contêm o item 3, que é errado. Tudo bem, Rita, assim entendi. Agora sobraram A e C. O que você tem em comum nos itens A e C? Há algo em comum? Ah, sim. Há o 2, veja. O 2 está citado no item A e no item C também. O que é que isso tem a ver, Rita? Assim, tem a ver que você não vai precisar nem perder tempo lendo esses itens. Aliás, esse item, o item 2. Por quê? Simples, porque se ele está citado nos 2, é sinal de que ele já está certo. O que você marcar aí vai ter que aceitá-lo como certo. Você vai investir ou no item 1 ou no item 4. Aquele que lhe der mais tranquilidade, que nessa altura você já conhece, tanto um quanto o outro. Então, vamos voltar. O item 4, por exemplo, fala em aposto. O que é isso? Ah, esse aposto é um termo que nós estudamos lá para o finzinho da análise sintática. É, porque ele é um termo acessório. Muito bem, mas vamos ver. É um termo que explica outro termo, é um termo que explica uma oração, é um termo que restringe, é um termo que esclarece, que divide, que resume, que distribui. Vamos ver aqui se o segundo período é aposto do primeiro. Semanticamente, é claro, não é, pessoal? Porque se houve uma quebra de períodos, significa que não é mais sintaticamente, é semanticamente. Bom, o primeiro período, que termina na palavra coisa, diz, sempre que eu vou a Porto Alegre, é a mesma coisa. E se eu parar de ler aqui, é claro que vocês não vão saber que coisa é essa. Coisa, que coisa? Sempre que eu vou a Porto Alegre, ocorre a mesma coisa. Que coisa? Leiam a frase 2. O taxista reclama de alguma coisa. O taxista reclama que não pode fazer o caminho que quer, porque há um trecho da Avenida Anita Garibaldi fechado. Então, eu pergunto, a frase 2 esclarece ou não esclarece a coisa que o escritor se refere? Esclarece. Ela tem uma função de aposto, função semântica de aposto da primeira. Desta maneira, é verdade o 4. Vamos assinalar o 4 como verdade. Eu quero que vocês observem comigo. O 3 era falso, aí eu fui lá, desmanchei logo 2 itens, tirei do meu caminho, vim para o 4, é verdadeiro. Volto lá e vou dizer que a opção correta é A. Isso, é a certa. Gente, eram 4 assertivas, eu precisei me dedicar só a 2. É assim que vai ser, né? Assim que vai ser. Tente fazer suas questões da apostila mais cedo, tente por essas táticas, né? E nós vamos resolver aqui. A partir do próximo vídeo, você com todas elas, para que nós ganhemos tempo, né? Não vou copiá-las, mas vou copiar tudo que for preciso para esclarecê-las. E aí nós vamos marcando juntos. Você vai assistir ao vídeo de apostila aberta, como hoje, em que você tem aí 15 frases que eu vou partir agora mesmo e você vai anotar aí na sua apostila. Vamos lá. Frases para partição. São 15. Assílabo. Rita, se essa frase 1, que frase distribuída estranha isso aí, que é isso? Você escreveu deixando umas brechas? Não, eu escrevi, você vai entender a minha razão. Aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho a locução vou dormir. Por que isso aqui é uma locução? Porque significa dormirei. Observem que eu pus de propósito, gente, abaixo de dormir o acordar e abaixo o visitar. Vejam que esses verbos são semelhantes, são infinitivos. Dormir, o nome do verbo, né? Acordar e visitar. É como se eu dissesse, eu vou dormir, eu vou acordar e vou visitar. Isso, simples. Então, isso aqui são 3 locuções verbais. Por que são locuções verbais? Vou dormir, igual a dormirei. Dormirei em um hotel próximo à sua casa. Acordarei cedo e visitarei você. Dormirei próximo a um hotel, aliás, em um hotel próximo à sua casa. Visitarei, acordarei cedo e visitarei você. Tranquilo? Então, são 3 orações, cada uma numa linha. Já dispus aqui para você ver como é
simples. Vamos para 2. Rita, se antes de ir para 2, classifiquei esse período composto. Período composto. Depois nós discutiremos se é coordenação, se é subordinação em outros momentos. Frase número 2. Haviam sido ouvidos com atenção. Haviam sido ouvidos. Se alguém é ouvido com atenção, é porque outra pessoa ou outras pessoas o ouvem. Se João, Maria e Pedro haviam sido ouvidos com atenção, é porque alguém ouvira com atenção João, Maria e Pedro. Conclusão, eu sou capaz de substituir haviam sido ouvidos por ouvira. Alguém ouvira alguém com atenção. Então isso aqui é locução verbal. Simples, portanto, isso aqui é uma oração, que eu vou chamar de oração absoluta. Diferente do item 1, que tem 3. Período composto no item 1, período simples no item 2. 3, terceiro. Aqui, lembrando que nós falamos, inclusive, na aula anterior, no vídeo anterior, estávamos acabando de ler, é o finzinho da nossa leitura. Isso aqui é uma ação cessativa, é uma ação conclusiva. Lá no outro vídeo você tinha falado a palavra cessativa, é a mesma coisa. Cessativo e conclusivo. Então, estávamos acabando de ler o texto. O que é que nós fazíamos? Apenas líamos. No fim da leitura, nós líamos. A única ação que nós praticávamos era ler. A leitura bem em seu finzinho. Pronto. Quando o professor começou a interpretá-lo, o professor começou a interpretar. Isso aqui é um princípio de ação. É uma interpretação em seu princípio. Nome dessa ação, nome desse aspecto verbal, já estudamos também, é uma ação incoativa, que lá eu também chamei de inceptiva. Então aqui eu tenho duas locuções verbais, uma que eu quero que vocês familiarizem com esses casos, uma iniciando uma ação e outra finalizando uma ação. Aliás, uma terminando e outra iniciando. Nós acabávamos de ler e o professor começava a interpretar. Interpretação no início, leitura no final. Beleza. 2 orações, frase composta. Fácil, fácil, fácil. Extremamente fácil. 4. Sei que falam a verdade. O que foi isso, Rita C? Que forma estranha de escrever. Não, gente, eu apenas já deixei separadinho, né? Verbo saber numa linha, verbo falar na outra. E por que você partiu assim? Porque eu vi um quê. Quando eu vejo um quê, ó, de olho. Então, aqui eu poderia dizer, sei isto. Esta segunda parte significa isto. Pode ser substituída por isto. Sei matemática, sei português, sei inglês, sei francês, sei espanhol. Que bom, vamos lá. Sei isto. Oração substantiva. Muito bem, 2 orações. Facílimo, facílimo mesmo. 5, pessoal. Este que aqui é diferente, né, Rita? Se é, porque aqui eu não conseguiria dizer o livro isto é bom. Aqui eu conseguiria substituir o que por o qual. O livro o qual comprei é bom. Ora, se no item 4 eu vi uma conjunção, pus uma barra, no item 5 eu vejo um pronome relativo e vou ter o mesmo procedimento. O livro o qual comprei. Bem aqui, neste cantinho, eu vou ter que pôr uma nova barra. Afinal de contas, eu tenho que separar esses verbos. Um para um lado, o outro para o outro. Um para uma oração, outro para outra. Oração número 1, o livro é bom. Oração número 2, que comprei. Noutras aulas, vocês verão, eu vou chamar essa oração aqui de dentro das barras de adjetiva. Eu digo o livro qual comprei, digo que ela tem pronome relativo. Isso aqui se chama oração adjetiva. E a que está por fora, o livro é bom, por cima das barras, fora das barras, é uma principal. Pronto, só isso. 6. O prato de que mais gosto? Opa, achei um verbo, achei o segundo, barra no meio, afinal de contas eu preciso reservar um verbo para cada oração. Muito bem. Aqui existe um risco de o elaborador dizer a você que a primeira oração termina na palavra gosto e a segunda oração é simples, não caia. Procure conjunções, gente, procure pronome. Eu achei um quê, pessoal? O prato do qual, pronto, o prato do qual mais gosto, portanto, não tenha dúvida, barra. Mas barra onde?
antes da preposição, porque na aula passada nós vimos preposições vão para frente, conjunções vão para frente, pronomes relativos vão para frente. Oração número 1, o prato é simples. Oração número 2, de que mais gosto? Nome dessa oração, adjetiva, com pronome relativo. Ai, que fácil. É bom, não é difícil não. Eu pensei que era muito complicado, mas não é não. Se você primeiro entender esse processo, você não vai ter dificuldade depois. Veja, os amigos não me deixam fraquejar nos estudos. Rita, se a locução verbal é assim, vizinhos, o último verbo infinitivo, eu soube que na locução verbal o segundo verbo é infinitivo, gerúndio ou particípio. Calma, não se precipite, nem tudo parece né? Então vejam, aqui eu tenho duas situações, vou pôr uma barra, gente, porque é tanto que eu tenho dois agentes. Quem não fraquejará? Eu. Quem não deixa isso acontecer? Meus amigos. É claro que isso não é locução verbal. Eles podem até deixar, permitir, e eu nem fraquejar. Então, são duas ações soltas. Vamos lá. Vejam bem. Quem não deixa, gente? Perguntem antes dos verbos. Quando a gente pergunta antes de verbo, descobre sujeito. Quem não deixa? Quem não me deixa fraquejar? Resposta: os amigos. S de sujeito. Os amigos são sujeito do verbo deixar. Os amigos não deixam que eu, Ritaci, fraqueje nos estudos. Então, os amigos não me deixam fraquejar nos estudos. Quem não fraqueja? Me na realidade sou eu, claro. Então, me é o sujeito do verbo fraquejar. Então, que estranho. Não, você já teve um exemplo parecido com esse no vídeo anterior. Oração número 1. Oração número 1. Os amigos não deixam. Escreva aí na sua apostila. Oração número 2, deixa quem quiser achar esquisito, vai errar. Quem achar esquisito vai errar. Me fraquejar nos estudos. Quem acha esquisito é porque não entende o processo. Esse me é sujeito, então ele tem que acompanhar o verbinho do qual é sujeito. Tranquilo, gente? Oração 1, os amigos não deixam. Oração 2, me fraquejar nos estudos. Muito bem. Os elaboradores vão dizer que esse me é objeto direto. Não, de jeito nenhum. Não se procura um objeto sem ter primeiro procurado o sujeito. Então, eu primeiro pergunto antes do verbo deixar, e quando eu termino, eu pergunto antes do verbo fraquejar. Primeiro pergunto antes de deixar e depois antes de fraquejar. Primeira ação de minha parte é procurar sujeitos. Vamos lá. Vejam a 8ª frase. Rita, se esses xizinhos aqui, é só para lembrar que essas frases estavam no vídeo 1. Mas eu quero que você recapitule. Vejam bem. Consigo tirar o EQ? Consigo. Nós não iremos lá. Muito bem. Se eu consigo tirar o EQ, sempre atentos a essa expressão EQ, eu tenho uma oração absoluta. Ela é sozinha, só existe uma oração aqui. E este EQ, lembra que não tem variação. Jamais teria um plural, nem um passado, nem um futuro. Sempre assim, quietinho na dele. 9. A verdade, mentem. Agora já não é possível. Aqui eu não consigo retirar o EQ. Ele não é realce. Aqui eu vou considerar mesmo dois verbos. 1, 2. Ali faz de conta que nem existe. Na frase 8. Na 9 existem dois verbos. O que chama a sua atenção? Sempre, sim, chama sim. Pode ficar tranquila. Então a verdade é esta. A verdade é esta. Duas orações. A segunda substantiva, assunto para outro momento. 10. Frase 10. O que quer de mim? Também falei disso na aula passada, no vídeo passado. Esta é uma oração absoluta. Período simples. Oração absoluta. Neste caso, somente quando for um período simples, somente quando for oração absoluta, isso aqui é locução pronominal, é pronome. O que é uma locução? Pronome. E esse uzinho é artigo. Artigo U, locução pronominal. Aqui é uma oração só, oração absoluta. Pronto, joia. Mas o item 11... é diferente, porque eu não tenho mais um verbo só. No item 10 eu tinha um verbo só, por isso que eu sei que é uma oração só. Aqui eu tenho dois, eu tenho o verbo ser e eu tenho o verbo querer. Tudo bem, então são duas. Isso aqui é diferente do item 10. Atenção, nesse caso o não é mais um artigo,
passa a ser um demonstrativo, lembrando a aula anterior, significa aquilo, o qual, esse que significa o qual, portanto, é um pronome relativo, quer de mim, barra aqui, porque se a oração está nas barras, que está entre as barras, já tem um verbo, essa outra aqui vai ter que ficar com outro verbo. Oração número 1, o é carinho. Oração número 1, o é carinho. Oração número 2, que quer de mim. Ai, que fácil, facílimo. Mas que isso traz uma surpresinha? Traz mesmo, né? Principalmente quando eu disser a vocês, em outros vídeos que virão, que esse u é sujeito do verbo ser. Esse u é sujeito do verbo ser. O é carinho, aquilo é carinho, isso é carinho, isso que quer de mim é carinho. Muito bem. Vamos para a frase 12, a 13, 14, 15, finalizar. Vídeos 3 e 4, só questões. 12 questões no capricho. Eu já fiz, na realidade, que é essa questão que iniciou nosso vídeo 2. Vejam, os vídeos 3 e 4, vou fazer mais 11 questões caprichadas. Atenção, gente, 12. Olha esse usa aí, que tem assim. Vamos contar, vamos começar como tem que ser? Vamos contar os verbos. 1, 2. Então já são 2 orações. Olha aí como você está seguro, segura. Bota logo uma barrinha ali, gente. Põe logo uma barrinha ali que não tem outro jeito. E aqui isso me chama a atenção. Chama assim. Esse uso não é artigo, não é, pessoal? Não é. Esse uso é um demonstrativo. Aqueles que me ajudaram foram muitos. Significa aqueles. Aqueles, os quais. Relativo. Aqueles, os quais me ajudaram. Oração número 1. Aqui vocês já sabem. Os foram muitos, mas que coisa esquisita. E a outra, que me ajudaram. 2. Pronto, gente, é isso aí. O que o elaborador vai dizer para vocês? Ele vai querer seduzi-los. Vai dizer que a primeira oração termina no verbo ajudaram e a segunda começa no verbo foram. Vai dizer que a primeira é sujeito da segunda. E muita gente que não sabe esse detalhe vai pensar que tem tudo a ver, porque vai pensar assim, quem foi muitos? Aí a resposta, os que me ajudaram. E é nisso que vai errar. Mas você não está nesse grupo, você vai arrasar, você vai acertar. É questão de estudo, quem estuda consegue. 13. O auditório cedido é pequeno para acolhê-las. Os elaboradores vão dizer para você que existem 2 orações, uma com verbo ser e outra com acolher. Vão querer iludir você. Eu vou fazer aqui um risquinho, mas não vai nessa história não, hein? Ele vai pôr uma barra bem aqui. Tá? Então ele vai querer que você pense que a primeira oração é o auditório cedido é pequeno e a outra é para acolhê-los. Não, pessoal, calma, não é assim que se age. Não é assim que se age. Não se esqueça dos famosos particípios terminados em DO, cedido. Não se esqueça de que aqui você pode pensar, o auditório que foi cedido é pequeno. Eu dei essa dica no vídeo 1, se você conseguir encaixar isso aqui, o auditório qual foi cedido, essa passagem que eu estou colocando dentro desse retângulozinho aqui, é uma oração. Você que sabe se deve escrever que foi cedido ou apenas cedido, depende da sua vontade. Então, uma das orações que eu vou chamar de oração número 1, porque foi a primeira que eu identifiquei, é essa aqui, cedido. A próxima oração, a segunda, qual seria? O auditório é pequeno. Oração 2, o auditório é pequeno. E aí sim, a terceira, com o verbo acolher. Para acolhê-los é a terceira. Né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para aquilo que eu também falei no vídeo anterior, de infinitivos que são preposicionados. Verbo acolher, infinitivo, acompanhado da preposição para, infinitivo preposicionado, depois do substantivo, ou adjetivo, ou advérbio. É uma nova oração que lá na frente nós vamos aprender como completiva nominal, porque se relaciona com um nome, adjetivo pequeno. Pequeno para quê? Tá? Os elaboradores vão me dizer que é um objeto indireto, que é um objetivo indireto. Não entra nessa história, gente. Pequeno não é nem verbo, pequeno é adjetivo. O auditório é pequeno. Pequeno para quê? A pergunta que eu faço é depois de um adjetivo. Pequeno para quê? Resposta: para acolhê-las. A gente volta a esse assunto, é claro. 14. Eu tenho o verbo fazer,
Eu tenho o gerúndio perder e eu tenho o infinitivo sair. Tudo bem, são 3, tá? Nessa história aí é fácil, né? Fácil você contar. É claro que eu vou pôr uma barra aqui, porque a primeira oração fica com o verbo fazer, a segunda fica com o verbo perder. Então, assim, essa história da barra depois de chance. Pessoal, há pouco tempo eu falei, eu tenho um infinitivo aqui, ó, sair, nome de verbo. Preposição de, infinitivo preposicionado. Portanto, oração, vamos lá, vamos nos familiarizar. Completiva, nominal. Chance, não fez bem perdendo chance, mas chance de quê? Chance de algo. Chance é um substantivo, é um nome, e essa oração aqui é completiva nominal. Vou finalizar com a 15, aí vocês tomam uma aguinha, voltam para os vídeos 3 e 4, nós vamos arrasar nas questões. Vamos lá. Quantos verbos no 15? Seria e seguir. Essa história do seguir aqui, infinitivo com preposição, menino, isso aqui para mim agora, até dormindo eu sei fazer. Eu já entendi, menino, tá bom, já chega. Aquela hora seria tarde. Tarde para quê? Para seguir. Advérbio, advérbio tarde. Advérbio, vejam, da 13 para 15, adjetivo pequeno, adjetivo é um nome, não é verbo. Na 14, chance, substantivo, substantivo, chance, não é verbo, é substantivo. E na 15, tarde, advérbio de tempo. Oração completiva nominal. Muito bem, facílimo, pronto, aqui ficamos. Daqui a pouco estaremos juntos outra vez, tá? Galera, abração, até breve. Já, hein?